As inscrições para o curso do Cake Designer Independente já estão abertas, então se você quer aprender as técnicas utilizadas pelos melhores confeiteiros do mercado e se tornar um cake designer profissional e renomado, clica no botão desse vídeo ou arrasta essa tela para cima e se inscreva antes que as vagas se encerrem. Eu te espero lá! Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de coco como você nunca viu antes. E para isso a gente vai fazer uma massa de bolo de coco, um creme inglês de coco para cobrir este bolo e ainda para finalizar e dar um crocante para o nosso preparo a gente vai fazer macadâmias caramelizadas. O vídeo de hoje não é um simples bolo de coco, é um vídeo que geralmente eu uso vídeos aqui, os temas dos vídeos como desculpa para alguma coisa e esse não seria diferente. Então a desculpa desse bolo é para a gente poder mostrar aqui diferentes ingredientes e formas de você enxergar a receita e de você fazer uma massa de bolo dependendo do sabor que você quer fazer. Então hoje o nosso preparo principal, que é a massa do bolo de coco, é uma massa de bolo de coco, onde a gordura que vai na massa é do coco, onde o líquido proveniente da massa é do coco e o açúcar, o agente adoçante da nossa massa também é proveniente do coco. Então, já que é para fazer bolo de coco, por que não colocar coco em todas as vertentes que a gente pode e obter muito sabor dentro de uma massa só. É isso que eu quero fazer aqui hoje. E aí, para acompanhar, a gente vai fazer um creme inglês. Para quem não sabe, um creme inglês é um creme tradicional, da confeitaria tradicional, que é geralmente a base de creme de leite, baunilha, gemas e açúcar. E o nosso aqui hoje vai ser de coco, com leite de coco, com creme de leite, gemas e açúcar. E aí, para dar um charme, uma graça, para finalizar, dar um crocante para o nosso preparo, a gente vai fazer uma macadâmia caramelizada. Poderia muito bem ser coco caramelizado? Poderia, mas a gente não vai fazer. A gente vai fazer macadâmia porque foi o que foi feito nesse vídeo, na verdade? Então vamos para a massa deste bolo que, além de ser muito legal e muito saborosa e inesperada, é ridícula de fácil. Você vai precisar, sabe de qual utensílio e de equipamento? Da sua mão, de um fouet e de um bowl. Só isso, não vai nem batedeira nem liquidificador. Então para essa massa a gente vai levar dentro de um bowl ovos inteiros junto com o açúcar de coco. O que é o açúcar de coco? É um açúcar extraído da polpa da fruta, do coco. Então ele, além de ser um açúcar muito mais natural do que o açúcar refinado tradicional que a gente costuma utilizar, ele tem uma coloração bem escura, parecida com a de um açúcar mascavo, um sabor também muito característico e muito aromático, além de ser uma das fontes adoçantes mais saudáveis que existem hoje para a gente consumir. Ele tem o que os nutricionistas costumam dizer, um baixo índice glicêmico, né, na sua formulinha química, na sua composição. O que isso significa? Significa que mesmo ele sendo doce, para a gente é muito melhor consumir aquele açúcar do que um açúcar refinado, né? Então, não quero entrar nesses termos nutricionais aqui agora porque não é o nosso foco, mas só para você saber que além de ele ser muito mais natural, ele é muito mais saudável e ele é muito saboroso. É claro, não tem como numa confeitaria a gente substituir todo o açúcar refinado por açúcar de coco, por açúcar demerara ou por açúcar mascavo, por conta do ponto de alguma coisa que a gente precisa dar, merengues, caldas, enfim. Mas nesse caso é possível, então a gente vai fazer. Então a gente vai levar no bowl ovos inteiros com açúcar de coco, dar uma leve mexida nisso para as duas coisas se misturarem e em seguida a gente vai adicionar o óleo de coco já derretido, porque às vezes quando está muito frio o óleo de coco endurece, parece uma manteiguinha, o que é muito legal também, mas para a gente fazer esse bolo aqui, como a gente não vai bater nada na batedeira, já tem que vir derretido. Então derrete o óleo de coco, deixa ele bem fluido, joga o óleo ali, a gente mistura tudo isso mais uma vez e aí a gente vai adicionar o próximo ingrediente, que é a farinha de trigo, o amido de milho e o fermento. Aqui a farinha de trigo, obviamente, na massa do bolo vai ajudar a dar a textura, a consistência, a estrutura que essa massa do bolo precisa. Vai um pouquinho de amido, porque eu substituí um pouquinho de farinha por amido para deixar essa massa um pouquinho mais levinha, não tão
pesada, e o fermento que ajuda no crescimento e expansão da nossa massa. Estou adicionando eles aqui de forma peneirada, vou mexer esta massa e aí, por último, a gente vai adicionar o último ingrediente da nossa massa, que é o ingrediente líquido, que vai ser leite de coco, para completar a nossa composição de sabores de coco: açúcar de coco, leite de coco e óleo de coco. Aqui o óleo de coco também entra como a fonte gordurosa da nossa receita, que numa massa de bolo neutra seria a manteiga, por exemplo. Aqui vai ser óleo de coco, que ajuda a trazer mais untuosidade, ajuda a deixar a massa mais úmida por mais tempo e, nesse caso, ajuda a trazer mais aroma de coco. Assim como o leite, que entra como fonte líquida, mas apesar de ser líquida, tem gordura na composição, ou seja, deixa nosso bolo mais untuoso, mais cremoso, e tem o sabor do coco, que ajuda a deixar o nosso bolo com mais sabor do que a gente quer também. Esse bolo aqui, por conta do açúcar de coco, ele fica com uma cor bem mais escura e com aromas muito mais intensos, que remetem àquela coisa do açúcar mascavo do que a gente esperaria de um bolo de coco. Quando a gente vê bolo de coco, a gente já imagina aquele bolo branquinho, com sabor bem suave. Esse não é assim, tá? Ah, mas se eu quiser fazer, Gabriel, um bolo de coco desse branquinho, suave, o que eu faço? Tiro o açúcar de coco, põe açúcar refinado e mantém o óleo de coco e o leite de coco, tá? E aí você vai ter aquele bolo mais branquinho, mais suave de sabor. Aqui eu estou utilizando o açúcar de coco. Inclusive, se você for substituir o açúcar de coco por açúcar refinado, aumente 50 gramas de açúcar, porque aqui, como o açúcar de coco ele tem uma intensidade de sabor bem forte, eu diminuí na minha formulinha da minha receita, eu diminuí a quantidade de açúcar refinado para a quantidade de açúcar de coco, porque não tinha necessidade de ser tanto assim. Então, coloca 50 gramas a mais de açúcar se você for fazer com o refinado. Terminou de misturar todos os ingredientes, a massa está pronta. Eu vou levar ela para assar numa forma daquelas de furo no meio, untada e enfarinhada em forno médio por aproximadamente 40 minutos. Aqui, essa massa de bolo é uma massa que é perfeita para você fazer ela assim como a gente está fazendo, só um bolo caseiro com uma cobertura. Dá para utilizar essa massa para fazer bolo recheado com coberturas cremosas, e dá para fazer bolo recheado para cobrir com pasta americana. Essa massa tem estrutura suficiente para aguentar todos esses tipos de preparo. O mais pesado dos preparos é com a pasta americana, ela aguenta tranquilamente, é uma massa muito saborosa e muito estruturada, funciona muito bem. Então, para os outros funciona claramente de forma bem legal. O que essa massa não é muito legal? Comer ela gelada. Por quê? Como ela leva gordura de coco na composição e a gordura de coco fica extremamente rígida quando está sob refrigeração, essa massa tende a ficar um pouco mais durinha assim quando está gelada. Então essa massa é aquela massa que é mais legal comer em temperatura ambiente, diferente de massas de pão de ló, por exemplo, de bolo gelado, que fica bem fofinha mesmo na geladeira. Então, massa que suporta vários tipos de preparo, só não é muito legal comer ela gelada. Eu vou para o forno, agora a gente vai preparar o nosso creme inglês. O creme inglês é um preparo que a gente tem pouco costume de fazer aqui no Brasil, porque a gente tem mania de leite condensado, né? Eu poderia muito bem pegar um leite condensado, levar para a panela com um pouco de creme de leite, dar uma fervidinha lá, mas aí eu deixar ela bem liquidinha para ser calda e jogar em cima do meu bolo. Poderia? Poderia. Mas por que, né, só leite condensado? Não é só leite condensado que vive o confeiteiro. Então hoje nós vamos fazer um creme inglês, que é um preparo tradicional da cozinha, da confeitaria. E hoje nós vamos fazer um creme inglês de coco. Para isso a gente vai utilizar creme de leite, leite de coco, açúcar refinado e gema de ovos. Então, para esse preparo é muito simples. A gente vai levar na panela o creme de leite e o leite de coco, a gente vai levar isso ao fogo para aquecer, esquentar essa mistura de creme de leite e leite de coco. Enquanto isso, num bowl, a gente vai adicionar as gemas dos ovos e o açúcar. E a gente vai bater bem para esse açúcar e essas gemas se emulsionarem bem e darem uma leve aerada. Eles vão ficar um pouco mais esbranquiçados, começar a ficar um pouco mais cremosinhos, e a gente vai bater isso à mão mesmo, não precisa de batedeira não. Mexe ali, bate bem uns 3 minutinhos, já dá o ponto que a gente precisa. Quando aquela mistura do fogo ficar quente, a gente vem com ela, vai jogando dentro da mistura de gemas e açúcar enquanto mexe ao mesmo tempo. Então a gente vai jogando leite, vai mexendo até todo aquele creme de leite e leite de coco entrarem ali nas gemas e o açúcar e tudo se misturar por igual. Esse processo serve para a gente temperar as gemas, acostumar elas com a temperatura mais alta, protegidas um pouco pelo açúcar refinado que permite essa
temperatura mais elevada, para então voltarem para o fogo. E aí depois que a gente mistura tudo isso aqui nesse bowl, volta para a panela essa mistura e leva ao fogo baixo, mexendo sempre até atingir o ponto de napê. O que é o ponto de napê? Quando você põe a colher dentro do creme e passa o dedo assim na parte de trás da colher e forma um rastro que não se fecha. Isso é o ponto napê. Tem temperatura exata para isso? Sim. Atingiu 83, 85 graus, já desliga o fogo. É uma calda, isso é uma calda, não é um recheio, então ela não vai ganhar consistência. Se você deixar demais no fogo, as gemas vão começar a coagular e vão começar a empelotar o seu creme inglês. O creme inglês ganha consistência ideal depois de frio. Então o que você vai fazer? Fez esse creme inglês, coloca ele num bowl, num refratário, numa vasilha e leva para a geladeira. Quando isso gelar, ele vai ganhar uma consistência ainda de calda, mas aquela calda mais espessa que escorre, sabe? É esse ponto que a gente quer. Se você usar ele quente, ele vai estar muito mais líquido, porque não deu tempo da calda pegar a consistência que ela pega depois de gelada. Então agora a gente vai para o último preparo, antes da gente montar o nosso bolo, que são as macadâmias caramelizadas. Esse processo eu resolvi fazer para trazer uma textura diferente, né? Porque a gente tem a massa do bolo que é macia, saborosa, enfim, fofinha. Aí tem o creme que ele é líquido, mais geladinho. E a gente tem alguma coisa para trazer um crocante para o nosso preparo de hoje. Lembrando que essa macadâmia caramelizada pode ser utilizada muito bem para você colocar no meio de recheios, trazer crocância para meio de recheios. Enfim, dá para você inventar muita coisa. Então esse preparo não é um preparo isolado, você pode usar ele para colocar em outras coisas. Imagina você fazer essa macadâmia que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai fazer ela inteira porque a gente vai decorar com ela. Mas se você fosse fazer um recheio, por exemplo, com elas, o que você pode fazer? Você pode dar uma leve triturada nela para ela ficar com pedaços um pouco menores, faz esse processo que a gente vai fazer aqui agora e aí adiciona isso num ganache, adiciona isso num brigadeiro, e aí o brigadeiro fica com aquele crocante, o ganache fica com aquele crocante das castanhas caramelizadas, fica muito saboroso. Então, sempre procura absorver os preparos que eu passo aqui para você usar em coisas diferentes. Às vezes a gente está fazendo aqui uma montagem de um bolo que parece um bolo caseiro, mas eu estou fazendo isso só para a gente não fazer toda semana bolo montado, recheado, decorado. Bolo montado, recheado, decorado. Mas a intenção é que você vá captando muitas coisas. Então, usa essa massa para fazer bolos recheados, usa essa ideia da castanha para fazer um recheio com crocante ou para você fazer um crocante para decorar em volta, isso também fica legal, hein? Você faz as castanhas caramelizadas como eu vou fazer aqui hoje e usa ela como coisa decorativa que ajuda a dar um crocante na fatia do seu bolo, também fica bem legal. E o próprio creme inglês, caso você vá fazer a montagem de um bolo com outras coberturas que não sejam pasta americana, que às vezes é um ganache, às vezes é um buttercream, você pode usar ela como calda para fazer dripping, não precisa ser sempre ganache, não precisa ser sempre brigadeiro mole, não precisa ser sempre essas... Pode ser isso, um creme inglês, você pode saborizar o creme inglês com o que você quiser também, né? Você pode pensar, eu fiz um de coco, tem um neutro de baunilha, posso fazer de chocolate? Pode. Eu posso fazer de morango? Pode, dá para você fazer muitas variações. Então, usa esses preparos para você criar coisas com o que você já trabalha também. Então, para essa macadâmia, a gente vai utilizar 3 ingredientes: água, açúcar refinado e a macadâmia. Então, você vai levar para a panela a água e o açúcar e vai fazer uma calda com essa água e com esse açúcar. Na hora que começar a borbulhar esta calda e o açúcar estiver todo derretido, você vai adicionar as macadâmias ali dentro. A hora que você adicionar as macadâmias, aí começa a misturar. Você vai começar a mexer mesmo. Aqui a gente quer causar propositalmente a cristalização dessa calda. Aos poucos, essa calda vai começar a secar, a água toda vai evaporar e o pouco de calda que sobrar vai começar a cristalizar ao redor de cada amêndoa que tem ali dentro. Eu estou falando macadâmia porque é a castanha que eu estou utilizando, mas pode ser macadâmia, amêndoa, avelã, amendoim, pistache, o que você quiser dá para ser aqui. E aí, isso vai começar a formar uma camada de açúcar branco ao redor de cada amêndoa, de cada macadâmia. E aí, você vai continuar deixando isso na panela e mexendo sempre. Aquele açúcar todo vai começar a caramelizar, a ganhar cor e pegar aquele sabor cheiroso de caramelo que tem. Então, a hora que isso ficar num tom marrom claro, sempre mexendo para não queimar e não grudar,
A hora que chegar num tom de marrom claro, você desliga o fogo e aí a gente vai adicionar mais um ingredientezinho. Vai pegar, aqui não tem nenhuma medida correta, tá? Você pega uma colher de chá dessas pequenininhas, pega um pouquinho de manteiga, joga dentro da panela com o fogo já desligado e mexe até esse pouquinho de manteiga derreter. Para que serve essa manteiga? Para impermeabilizar cada grão das macadâmias, das amêndoas, o que é que você estiver fazendo, e isso permitir que uma não grude na outra e que ela se mantenha bonita assim e brilhante por mais tempo, porque como aquilo que tem em volta da castanha é açúcar, em contato com a umidade do ar ele já começa a melar e derreter. Colocando um pouquinho de manteiga assim, ele fica por muito mais tempo intacto, sem grudar e sem perder a crocância. Então é um preparo muito simples e que dá para fazer muita coisa gostosa com ele. E a gente vai utilizar para decorar aqui o nosso bolo hoje. Então a gente vai desenformar o nosso bolo depois que ele sair do forno. Eu vou jogar sobre esse bolo o creme inglês. Eu fiz uma quantidade aqui nesse vídeo que dá para você jogar um pouco em cima e sobra um tanto ainda para que cada pessoa que for comer uma fatia consiga jogar um pouquinho sobre a sua fatia. E vou jogar sobre o bolo as macadâmias caramelizadas. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal aqui em cima em algum lugar e ativa o que tem um sininho aqui em cima. Se ativa esse sininho, adivinha o que acontece? O YouTube te avisa toda vez que eu soltar um vídeo novo. Porque às vezes você é inscrito no canal e o YouTube por alguma razão não te avisa quando eu solto um vídeo. Se você ativar o sininho, você está falando assim: YouTube, eu quero que você me fala quando ele postar alguma coisa, eu quero que você me avise quando sair um vídeo novo. E ele vai fazer isso pra você, olha só que legal. Mesmo assim, já vou te avisar que é toda quarta-feira ao meio-dia. Então compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira ao meio-dia. Até lá! As inscrições para o curso do Cake Designer Independente já estão abertas, então se você quer aprender as técnicas utilizadas pelos melhores confeiteiros do mercado e se tornar um cake designer profissional e renomado, clica no botão desse vídeo ou arrasta essa tela para cima e se inscreva antes que as vagas se encerrem. Eu te espero lá!